Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Dr. Diego Capibari, urologista, e hoje nós vamos falar sobre algo que é muito comum na vida do homem, que é a dor testicular. Pois é, muitos homens têm dores testiculares ao longo da vida. Pode ser depois de uma atividade física, depois de uma pancada, muitas vezes até espontânea. Você está aqui fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, e o testículo ele tem uma cólica, uma sensação de compressão, uma fisgada, que pode ser comum, mas pode estar associada a alguma doença que você precisa se preocupar. Então fiquem ligados nesse vídeo, a gente vai explorar as principais ocasiões em que o testículo dói, as principais doenças associadas a essa dor e o que você precisa fazer. Antes de mais nada, é importante salientar que aquelas pequenas dores em fisgada no testículo, quando você não está fazendo nada, quando levanta de uma vez, quando faz algum esforço, elas se chamam aquelas dores idiopáticas, as dores que não têm uma causa específica. Quando você chega ao médico, ele vai examinar, está normal, faz o ultrassom, está normal. Muitas vezes se associam até uma cólica, como se o testículo estivesse querendo expulsar alguma coisa. Essas dores podem ser chamadas de idiopática porque elas não são causadas especificamente por uma doença ou algo que você precisa se preocupar. É muito difícil a gente diagnosticar, mas o importante não é saber exatamente o porquê que aquela fisgadinha aconteceu, mas que outras situações que são mais importantes e requerem um tratamento ou urgente, ou emergente, ou específico para certas situações, são identificadas, e é isso que é o importante. Uma das principais causas de dor no testículo é por trauma. Usar uma roupa muito apertada, pode ser por conta de uma pancada que você não percebeu na hora, andar de bicicleta, de moto ou a cavalo, qualquer situação onde possa haver trepidação, movimentação, chacoalhamento ali da bolsa escrotal. Então, trauma é uma das principais causas de dor no testículo. E quando ela não está associada a um inchaço muito grande, edema, um hematoma na região da bolsa escrotal, não precisa causar nenhuma ansiedade no paciente, mas se houver dúvida, procura uma emergência para ser examinado e avaliado. Uma outra causa muito importante é a torção testicular. Ela geralmente pega pacientes até em torno dos 15, 20 anos de idade, está associado a alterações anatômicas do próprio paciente. Geralmente ele está dormindo, é muito mais comum em crianças, quanto mais jovens. O paciente normalmente está dormindo e ele é acordado com uma dor testicular muito intensa, porque na hora que o paciente está dormindo, o reflexo cremastérico, que é um músculo que envolve o testículo, começa a atuar, e é quando o testículo sobe e desce, que é esse músculo que faz isso, no frio ou no calor, ele relaxa e o testículo desce, no frio ele contrai para aproximar o testículo do corpo e ele se aquecer, mas quando o testículo já tem uma formação anatômica mais diferente, mais tombada, no momento em que ele puxa o testículo para cima, ele pode rodar. Então, a torção testicular está associada a essa dor mais grave, intensa. O paciente em pé, você vê que o testículo está bem mais alto do que o outro, a dor é muito intensa e o paciente precisa ser levado urgentemente a um hospital para ser avaliado e, muito provavelmente, operado. Quando você, dentro das primeiras 6 horas, consegue reverter essa torção, é mais comum de você conseguir salvar o testículo. Depois disso, ele vai sofrendo o que a gente chama de isquemia, como se fosse um infarto, e o testículo precisa então ser retirado. Uma outra causa muito comum é a epididimite, está associado à relação sexual sem preservativo e algumas infecções sexuais, infecções sexualmente transmissíveis, como gonorreia, clamídia. Ela entra pelo canal da urina, encontra os ductos ejaculatórios e vai seguindo até o testículo. Tem um vídeo bem interessante, uma aula sobre a anatomia da próstata, do sistema reprodutor, que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Vocês vão ver por que é tão importante usar o preservativo, principalmente para manter seus testículos bem saudáveis. Então, a epididimite, que é uma estrutura que fica deitada por cima do testículo, ela recolhe o espermatozoide, ela matura esse espermatozoide e começa o trânsito até as vesículas seminais, que é onde ele vai ser armazenado, alimentado e condicionado para, na hora do orgasmo, ele ser
ejaculado e aí você ter a possibilidade da fecundação. Então não deixe de assistir esse vídeo sobre a anatomia para você entender do que eu estou falando. A orquite é a infecção do testículo em si, e não dessa estrutura que recolhe o espermatozoide. Pode ser tanto viral, aquele paciente que tem o que a gente chama de papeira, cachumba ou parotidite. Esses vírus, eles têm um tropismo, uma predileção tanto por essas glândulas da parótida como pelo testículo. Muita gente tem essa virose aqui e depois vai ter o edema no testículo que pode gerar até mesmo a atrofia do testículo. Quando a gente diz que ele desce, não é? Então, a orquite pode ser por bactérias também, infecções sexualmente transmissíveis e por motivo de viroses. Então, o testículo ele não vai subir que nem na torção, mas mesmo igualzinho ao epididimite, você vai perceber um dos testículos ficando bem inchado, grande, ele pode assumir volumes grandes, como uma manga mesmo, e isso, quanto maior ele vai ficando, maior a chance depois ele atrofiar. Então, no momento em que você percebe febre, calafrios, dor intensa no testículo com um aumento, ele fica até mais baixo pelo peso, melhora da dor quando você suspende, porque ele não fica tracionando o seu cordão, o paciente se sente melhor, é diferente da torção testicular, porque o testículo sobe. Tá certo? Então, na epididimite, na orquite ou na orquiepididimite, que podem vir em conjunto, que são muito próximos, o paciente vai ter esses sintomas de febre, a dor ela vai sendo lentamente gradual, aumentando junto com o tamanho do testículo. E aí o tratamento é antibiótico. Quando há uma dúvida entre os dois, geralmente o indicado é você fazer uma cirurgia, porque a torção testicular não pode esperar. E muitos exames de ultrassom do testículo, eles podem ser confusos e achar que é torção testicular, quando na verdade é epididimite, orquite, ou que é e na verdade era torção. Então não dá para confiar, muitas vezes o paciente pode precisar de cirurgia para olhar mesmo e ver, não está torcido, fecha e faz antibiótico. Varicocele não é comum, e o tratamento da varicocele muitas vezes não melhora a dor testicular. Ela é uma dor mais leve, mais surda, piora com a atividade física, porque aumenta o engurgitamento das veias, que a varicocele ela é uma varizes que a pessoa tem na perna, só que no testículo. É mais comum do lado esquerdo, pode ter dos dois lados, e é menos comum só do lado direito, por questões anatômicas de por onde vêm essas veias. Então, a varicocele, a dilatação dessas veias, pode gerar atrofia do testículo, dor no testículo, sensação de peso, e muitas vezes, quando são em graus mais avançados, como o grau 4, você olha para a bolsa escrotal e você vê como se fosse um saco de minhocas, quando as veias estão bem calibrosas, e aí o paciente precisa tratar, operar, para manter o bom funcionamento do testículo. Tá certo? Outro caso é a hidrocele, que é o aumento de líquido dentro do testículo, pode ser em reação depois de uma orquite ou epididimite, ou pode ser por persistência de um canal que vem da barriga para o testículo. É uma curiosidade, o testículo não é formado na bolsa escrotal, ele é formado lá nas costas, onde seriam os rins, e ele vem descendo. E o rim geralmente é formado mais embaixo, perto da bexiga, e vai subindo. Por isso que muitas vezes eles cruzam o ureter, ficam próximos, e eles cruzam lá embaixo na pelve o ureter e o ducto deferente, que é o que liga o testículo até as vesículas seminais para ejaculação. Então o testículo nasce na barriga e desce, o rim ele nasce mais embaixo na pelve e sobe. Por isso que tem alguns pacientes que têm o testículo, que tem o rim lá na pelve, o rim mal rodado, que é quando ele não sobe por algum motivo. Então, a hidrocele, quando persiste o canal por onde o testículo passou, tem líquido dentro da barriga que é normal para lubrificar as alças do intestino, elas podem escorrer lá para baixo e o paciente fica com a bolsa escrotal cheia de água. E aí precisa de cirurgia, porque quando ela fica muito grande, às vezes causa desconforto, tanto visual, quando o paciente usa uma sunga na relação sexual, como também pode gerar algum desconforto ao caminhar, cruzar as pernas, mas em geral uma dor bem leve, suave, em algumas posições, na maioria das vezes não dói nada. Hérnia. Aí a dor não é no testículo, mas pode irradiar para o testículo, na maioria das vezes. A hérnia, ela ocupa o mesmo espaço por onde descem os nervos e os vasos sanguíneos e linfáticos que vão para o testículo. E no momento em que duas pessoas querem entrar por uma mesma porta estreita, o que acontece? Você termina
com um congestionamento ali, tanto da veia, da artéria, do nervo, e a depender do tamanho da hérnia, pode gerar dor na bolsa escrotal, dor referida no testículo e muitas vezes, a depender do tamanho, até atrofia desse testículo. Então é importante, hérnias mais volumosas, com sintomas, é bom que sejam tratadas. Cálculo renal. O cálculo renal ele não chega perto do testículo, mas por algum motivo, por dividir mesmo os caminhos dos nervos que dão a sensibilidade ao testículo, quando uma pedrinha ela desloca do rim, obstrui o canal urinário, gera uma dilatação e cólica nefrética, cólica renal por conta do cálculo, essa dor pode ser referida no testículo. Mas não é só no testículo. Mulheres que não têm testículos têm essa percepção de dor no lábio da vagina, do lado que tem o cálculo renal, ou na face mais interna da perna, e o homem também. Então o homem, no cálculo renal, principalmente quando ele está pertinho da bexiga, já quase para sair, a dor vai ser referida para a região interna da coxa, bolsa escrotal e testículo. Muito paciente acha que está com problema no testículo, acha que está com torção, com infecção e o testículo está normal e é um cálculo renal. Então, essa hipótese diagnóstica tem que estar sempre na cabeça de todo médico. Quando ele vai avaliar um paciente com dor no testículo e o testículo está 100% normal, pode ser um cálculo renal. E dor na vagina, dor na face interna da perna também, em pacientes mulheres. Câncer de testículo, ele é mais comum entre os 15 e 35 anos de idade, então a gente tem certas idades gerando hipóteses diagnósticas diferentes. Até uns 15, 20 anos você pensa mais em torção testicular. Depois do início da relação sexual, depois dos 14, 15 anos em diante, orquite, que está associada às infecções sexualmente transmissíveis. E também dentro desse intervalo, 15 a 35, 40 anos, o câncer de testículo. Ele geralmente é indolor, o paciente sente de um lado só, ou dos dois, mas é raríssimo, geralmente é de um lado só, o testículo cresce e fica com a sensação de que ficou mais duro, uma pedra, ele não é mais tão com a sensação de borrachinha, que é o testículo normal, uma sensação parecida até com a ponta do nariz. Então ele fica com a sensação pétrea, como a gente chama, ou a percepção de um nódulo, e quando ele se torna maior e invade estruturas nervosas, o paciente pode sentir a dor. Então esses são os principais motivos pelo qual o nosso testículo dói. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha, não deixa de se inscrever e manda para alguém que você acha que vai gostar dessas informações. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.